Candlesticks. O que são? Como usá-los de forma inteligente? Para usar qualquer coisa de forma inteligente, pessoal, vocês têm que saber o que é aquilo que vocês vão utilizar, né? O que são candlesticks? Candlesticks são representações gráficas do comportamento do preço dentro de um determinado período de tempo. Todo candlestick ele é medido por tempo. 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, diário, mensal, semanal. Cada candlestick ele é representado por um tempo, né? Cada vela, isso aqui o pessoal chama de vela, né? Cada vela, ela conta a história do preço naquele tempo. O que aconteceu naquele tempo, naquele preço, né? Onde abriu, até onde foi, onde recuou e onde fechou, né? Vou dar um zoom aqui para vocês identificarem. Aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo, tá, pessoal? Esse candlestick vermelho aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou colocar o mouse em cima dele, vai aparecer uma informação para mim. Vocês estão vendo essa informação? Essa informação está falando o que, essa informação? Deixa eu ver se eu posiciono melhor aqui, se ele fica mais na tela. O que está dentro dessa informação aqui? A abertura dele. Onde foi a abertura desse candle? No 5743. A máxima dele, 5743. Não tive pavio para cima. Né? A mínima no 5726 e meio e o fechamento no 5731. O volume financeiro dentro desse período aqui, que é um período de 5 minutos, estou no gráfico de 5 minutos, o volume financeiro dentro desses 5 minutos foi de 4,550 bi. 4 bilhões e meio de reais. Por mais que eu esteja operando o dólar frente à moeda real, todo esse volume financeiro, ele é reais, ele não é em dólar. Ok, pessoal? Quantos negócios eu tive aqui em 5 minutos? Mais de 25 mil negócios. Quantos contratos foram negociados? Mais de 79 mil contratos. Eu tive uma variação de 12 pontos. Né? Essa variação ela é medida entre abertura e fechamento do candle. E a amplitude ela é medida entre máximas e mínimas. Então eu tenho uma variação de 12 pontos e uma amplitude de 16 pontos e meio. Desculpa, pessoal, tá passando um caminhão aqui na rua. Ó, mostrar para vocês, ó. Amplitude 16,5, ó. Máxima e mínima 16,5. Né? Variação, que é abertura e fechamento, tá aqui, ó, 12 pontos. Abertura e fechamento do preço. Entenderam? Então, aqui abriu e foi a máxima, aqui foi a mínima e aqui foi o fechamento deste candle específico aqui. Tá? Essa é a estrutura deste candle que eu estou dando como exemplo aqui para vocês, né? No meu caso, como eu utilizo uma regra de coloração, dentro dessa regra de coloração eu tenho médias móveis, né? Algumas informações dentro dessa regra. Quando o candle ele abre em cima e fecha para baixo, ele fica vermelho. Quando ele abre embaixo e fecha aqui para cima, ele fica na cor verde. Eu identifico a cor verde como cor de compra, cor vermelha como cor de venda, tá? Seguindo as explicações aqui, pessoal, por que os candles stick funcionam? Porque eles representam o comportamento coletivo do mercado, a emoção, tomada de decisão, briga entre oferta e demanda, né? Mas atenção, pessoal, candlestick não são mágicas, eles só funcionam com contexto. Eu já falei isso aqui nesse vídeo, aqui no canal. O contexto, pessoal, o contexto é o time. Não adianta eu só olhar o candle se eu não estiver olhando o indicador, se eu não entender de análise. Não adianta nada. Tudo faz parte de um time. Uma empresa, ela não é boa só porque o presidente da empresa é o melhor gestor do mundo. O melhor gestor do mundo, né, ele tem que ter o melhor time do mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Lojas americanas. Os 3 donos das lojas americanas são 3 empresários fantásticos no mercado, né, nas indústrias aqui no Brasil. São 3 pessoas fantásticas, bons, caras sensacionais.
mas quebraram Americanas. Tiveram prejuízo com Americanas. Por quê? Porque o time da Americana era ruim. Então não adiantava os três sozinhos. Né? Eles têm que ter um time. E o time que eles montaram é ruim. Foi ruim. E levaram, né, a Americanas a abrir recuperação judicial. Está no processo de recuperação. Talvez se recupere, talvez não. Né? É uma incógnita ainda nos dias de hoje. Né? Tô falando isso em 2025. Pode ser que daqui a alguns anos ela se recupere e eu queime a minha língua. Pode ser que no final de 2025 ela feche as portas. Tudo pode acontecer, né? Mas a gestão foi ruim. O time foi ruim. A junção do candlestick com indicadores e análise torna a tomada de decisão forte e é mais assertiva do que errada. Entenderam, pessoal? Padrões clássicos de candlestick. E aí tem vários, né, pessoal? Martelo, estrela cadente, doji, engolfo de baixa, engolfo de alta. Tem um monte, né? A mamãe grávida. Tem vários, né? Vários, vários. Temos o que eu gosto bastante, que é o lápide. Gosto bastante do lápide, o dojizinho branco, né? Lápide, para quem não sabe, pessoal, esse aqui, ó. Tá bem aqui, ó. No dia de ontem até apareceu. Ó. Esse aqui é um lápide. Por que é lápide, Paulão? Ele parece uma cruz, ó. Não parece? Quando eu estico aqui o gráfico, ó, ele não lembra uma cruz? Ele lembra uma cruz. Eu gosto desse padrão. Mas eu não gosto dele assim, ó. Ele apareceu aqui ontem. No final da tarde, 5:30 da tarde. Não, eu gosto dele no começo do dia. Aí eu acho interessante. Aqui eu tenho ele de ponta cabeça. Aqui eu tenho ele normal, né? Em pezinho, né? Então, pessoal, voltando a falar aqui um pouco mais ainda de candlestick, ó, eu consigo movimentar. Vocês estão vendo que eu consigo movimentar aqui a minha tela? Só aqui, ó, arrastando aqui do lado aqui, ó, eu clico o botão esquerdo do mouse aqui, ó, eu consigo movimentar e ajustar. Isso é importante, tá? Porque se eu deixar o gráfico desse jeito aqui, ó, um candlestick, ele pode parecer outro. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui não tá aparecendo agora um doji? Ele tá aparecendo para mim um doji. Né? Um doji com cor ainda que eu utilizo bastante. Só que quando eu ajusto a minha tela melhor, ele já não é um doji. Ele para mim é um spinning top, que é um candle indicando uma reversão. Tanto é que o mercado depois ele reverteu, ele veio para baixo aqui, né? O erro mais comum dos iniciantes operar apenas baseado em formação de vela. O que é esse erro? Todo spinning top o cara vem e vende. Todo doji o cara vai e compra. Tá errado. Tá errado. Tá? Vocês têm, pessoal, que identificar isso. Tem que estudar os melhores. Tá? Os melhores momentos desses candles de reversão. Né? Não sair atirando em todos. Estudar o melhor. Né? O martelo pode funcionar num suporte forte, mas falha em tendência. Né, de baixa intensidade. Né? Um doji pode indicar indecisão, mas não serve de nada no meio do nada. Né? Por exemplo, né, falando do doji. O doji aqui, esse dojizinho branco aqui. Ó. Olha quantos dojis apareceram aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Ó, quantos dojis apareceram aqui ontem à tarde? Isso aqui no dia 5 de maio, foi segunda-feira. Olha isso aqui. Aí eu tô aqui operando. Qual a decisão que eu vou tomar aqui? Eu vou comprar ou vou vender? Não me serve de nada essa informação. Mas se eu tenho, por exemplo, né, olha para vocês verem a diferença, ó, desse daqui e olha agora esse aqui atrás. Aqui, ó. Esse aqui já é diferente. Por que é diferente? Porque esse doji, ele aparece depois de uma alta. Então eu tive uma alta aqui, até que mesmo baixa, né, 8 pontos, mas aqui eu tenho uma chance muito maior de vender um stop curtinho e pegar um certo lucro. Por quê? Porque eu tive um movimento anterior que me indicou essa possível reversão. Diferente daqui, ó, onde eu tenho vários aqui em cima, eu vou fazer o que aqui? Olha onde que ele está. Ele está no miolo. Eu não tenho vários candles subindo. Né? Então, entender esse contexto, pessoal, é muito importante. Né? Analisar, né, fluxo, volume, região do gráfico, tudo isso também ajuda, né, a tomarmos uma melhor decisão. Né? O candlestick ele tem que vir com contexto.
né? Quando eu tenho candlestick mais contexto, eu tenho uma leitura um pouco mais profissional, né? Padrões de vela funcionam muito melhor quando usados como confirmação. Então eu tenho os meus indicadores. Eles estão falando para mim vender. Vamos dar um exemplo aqui no dia de hoje, voltando para o dia de hoje. Eu estou aqui sentado analisando o gráfico. Poxa, eu estou querendo vender. Estou querendo fazer uma venda. Os meus indicadores estão mostrando um momento de sobrecompra, né? E eu estou querendo fazer uma venda. Eu estou aqui esperando o melhor momento para fazer essa venda e me aparece esse candle aqui, ó. Esse candle me indica a venda. Ele vem o quê? Para confirmar o que os indicadores estão me mostrando. Eu vou executar uma venda, vou posicionar o meu stop, possivelmente vou ter lucro na operação. É isso. Muitas pessoas fazem o quê? Elas olham o padrão de candle e depois olham o indicador. Tá errado. E outra coisa também, pessoal. Não, existe o melhor candle? Não. Como não existe a melhor análise, como não existe o melhor indicador. Não existe nada aqui no mercado que é bom sozinho. Não tem. Não tem e não terá. Tá bom, pessoal? Não existe e não existirá nada, nada que seja bom sozinho. Não tem nada. Agora, quando eu junto informações, quando eu tenho um time, como eu já disse para vocês, aí sim eu posso ficar imbatível. Imbatível não quer dizer não tomar stop, tá? É ter menos stops, ser longevo dentro do mercado. Isso que é importante. Ser longevo. Ok, pessoal? Como é que estuda candlestick do jeito certo? Usando o gráfico limpo, sem poluição visual. Então, desse jeito aqui que eu tô aqui, ó, essa tela aqui, ó, é um gráfico onde eu não tenho poluição visual. Eu não tenho mais nada aqui. Eu só tenho o quê? Candlestick. Aqui eu vou fazer o que aqui? Eu vou identificar padrões. Então, aonde que o mercado reverteu? Ah, reverteu ontem aqui embaixo. O que eu tive de informação aqui embaixo? Né? Antes dessa alta toda aqui ontem, que foi segunda-feira, o que aconteceu aqui embaixo? Ah, aconteceu um candle de reversão. Olha o 2 de lápide aqui. Estão vendo aqui? Ó? Aqui começou essa reversão. É dessa forma que eu estudo candlestick. É dessa forma que eu olho candlestick. Tá? Olá, mas existem livros. O que você fala sobre aquele livro Candlestick? Pessoal, é um assunto bastante delicado. Vou ser um pouquinho direto com vocês. Todos os livros, todos os livros de mercado, eles são baseados no mercado lá fora. Não são baseados no mercado brasileiro. Então, para que eu vou estudar e procurar padrões dentro daquele livro Candlestick aqui no mercado brasileiro? O que forma um padrão de candlestick é a movimentação, são pessoas comprando e vendendo. Quem está comprando e vendendo aqui no mercado brasileiro? A maioria brasileiros. Tem também gringos, tem pessoas de fora, mas a maioria são pessoas brasileiras que falam o idioma português. Lá fora não. Então todos os livros de Price Action, Candlestick, todo o conteúdo que tem hoje no mercado, a venda e caro ainda, 200, 300, 400 reais, já vi livro ser vendido a 600 reais. Eles são baseados no Forex, basicamente no Forex, que são as operações de moedas fora do Brasil, né? Onde eu não tenho regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Brasileira aqui do Brasil, né? Então, para que eu vou estudar sobre candlestick de um mercado que eu não vou operar? Mas como é que eu faço para estudar então o mercado brasileiro? Vindo para a plataforma, olhando o mercado brasileiro, vendo os candles que acontecem aqui. Tem candle que acontece aqui que o livro de candlestick não fala. Ele não mostra. Ele não tem nome naquele livro. Como também existem também candlesticks lá que eu consigo encontrar aqui também no mercado brasileiro. Eu tenho Doji, eu tenho Lápide, eu tenho Libélula, o que mais? Eu tenho a mulher grávida.
Mas raramente aqui, principalmente no dólar, eu tenho BB abandonado. Que é um padrão de candlestick, não um padrão um padrão gráfico, né? O BB abandonado é aquele dojezinho sozinho. É raro ter isso aqui no mercado brasileiro. Tanto em dólar, quanto em ações, quanto em mini índice. Ele é raro. Ele acontece, mas pouquíssimas vezes. No Forex acontece bastante. Tá? Acontece umas 10 vezes por ano, no mínimo. Aqui, se aconteceu 2, 3 vezes no dólar, se eu não estiver enganado, acho que aconteceu 5 vezes nos últimos 20 anos. Como é que você sabe, Paulo? Porque eu estudei. Eu fui atrás de padrão de candlestick. Eu opero o padrão de candlestick. Só que eu tive que ir atrás. Eu até estou criando aqui um PDF, um livro, né? Eu tenho a ideia, estou criando, não. Eu tenho a ideia de criar isso, né? Com os padrões brasileiros, né? Porque se eu tenho a informação que aqui dentro desse candlestick eu tive máxima, mínima, abertura, fechamento, volume, negócio, contratos, tudo isso é do quê? Da movimentação aqui no Brasil. Então, o candlestick, ele tem que ser falado aqui do Brasil. Só que não tem conteúdo no mercado. É um conteúdo que eu vou fazer, eu vou produzir esse conteúdo, né, um pouco mais aprofundado de padrões de candlestick dentro do mercado financeiro, para ajudar todo mundo aí, né? Então, cuidado, pessoal, com aquilo que vocês peguem para estudar. Tá? Cuidado. Identifique os padrões de livros, análise. Ah, eu tô lendo um livro de análise de price action que é espetacular. É espetacular para Forex. Eu consigo usar aquela leitura aqui no Brasil? Porque nenhuma leitura é universal. Nada. Nada é universal. Tanto é que eles medem. Tem mercado asiático, mercado americano, mercado brasileiro, mercado europeu. Tá? Se fosse tudo igual, por que não forma uma bolsa mundial igual, então? Não tem, né? Cada país tem a sua, não é verdade? Então, pessoal, mas muito cuidado aquilo que vocês vão escolher para estudar, ok? Estude no replay, né? Use gráficos limpos, sem poluição visual, como eu já mostrei para vocês aqui. Que é basicamente isso daqui, é exatamente isso daqui. Estudar o replay de mercado, né? Ver como é que o candle se formou, que é basicamente isso aqui, ó. Ó, como eu estou aqui no dia atual, são 6 de maio, né? Terça-feira. Aqui, ó, o candle está se movimentando. Como é que ele fecha? Como é que ele abre? Quantos minutos faltam para ele fechar? Eu tenho um contador de candle aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Falta 1 minuto e 8 segundos para esse candle fechar. Olha aqui a ticagem dele aqui, ó. Vê como é que ele fez. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Tá? Isso aqui eu consigo fazer no replay. Tá? Simulador é um pouquinho difícil, mas o replay eu consigo ver com mais atenção, né? Posso tirar prints das formações também, né? Em contextos reais, né? Posso fazer isso, vir aqui no computador e tirar um print, né? Montar um banco de padrões com contexto, que foi o que eu fiz, né? Eu tenho esse banco de padrões. Eu sempre falo para os meus alunos terem também cada um o seu banco de padrões, né? Que é muito importante. Ninguém consegue entender, né, dos meus alunos a utilização desse banco, mas no final, depois todo mundo chega em mim e fala assim, ah, agora eu entendi porque você falou para fazer aquilo e tal, tal, tal. Então, conclusão, pessoal, candlestick é uma linguagem do mercado que você precisa aprender o idioma completo. Quem está por trás, por que agiram assim e onde estão os pontos de interesse reais. Um candle conta a história, mas é você quem precisa interpretar a narrativa. Não adianta nada o Kendo vir aqui falar para mim vender se eu estou interpretando o que é que eu posso comprar. Entenderam? Aqui mesmo, esse tipo aqui de movimento aqui, ó. Esse aqui, por mais que eu goste desse padrão, que eu venda nesse padrão, que eu coloco meu stop aqui, neste caso específico aqui, ó, aqui, nesse momento, eu não venderia. Não venderia, porque eu preciso do quê? De um padrão um pouco mais limpo. Tá? Aqui, por exemplo, eu poderia vender. Mas aqui eu venderia. Por quê? Porque a probabilidade dele fazer isso daqui, ela é muito maior do que dele cair. Simples assim. Como é que eu sei disso? Estudando. Fazendo probabilidade. Entenderam, pessoal?
Um abraço a todos, deixem comentários no vídeo, quer que eu fale um pouco mais sobre candlestick, quer fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Vai ali, deixa uma mensagem, vou responder o pessoal que está com dúvida, tá? E até o próximo vídeo.